Olá, pessoal. Então, bem-vindos a mais um episódio do Conexão Divergente Podcast, um espaço aí da engenharia divergente para a gente trazer pessoas que são da área técnica, engenheiros, projetistas, para ter uma conversa que une muitas vezes aí a técnica, a visão e liderança. Então, vocês vão ver aqui que o convidado, ele também já passou por todas essas áreas aí, vai trazer muitas insights para nós. A gente busca nesse canal aqui, então, trazer os engenheiros, como eu falei, e projetistas que já aplicam isso para expandir a visão da comunidade como um todo. E hoje, então, a gente vai falar aqui com o Robson, é uma pessoa que vive na veia esse tipo de assunto, que é projetos e simulação. Então, eu sou o Fábio Guedo, eu sou engenheiro mecânico, professor e fundador da Engenharia Divergente, que criei o método do zero ao MEF, uma jornada que desenvolve também a questão de raciocínio estrutural, senso crítico dos projetistas, e tentar identificar aí a questão de a gente fazer as validações com bastante responsabilidade, seja de máquinas, equipamentos, o que for aí. Então, eu vou apresentar rapidamente aqui o nosso convidado especial, que é o Robson Jablonski. Ele se formou aí na Universidade de Passo Fundo, na UPF, na mesma universidade que eu, é engenheiro mecânico também. Ele fez sua pesquisa de mestrado aí na área de testes de durabilidades aceleradas, né, na parte de testes experimentais mesmo. Ele já tem 18 anos de experiência nessa área de simulação computacional, tanto na área de máquinas e equipamentos agrícolas ali, tanto na parte de instrumentação, quanto na parte de aquisição de dados, testes estruturais, né? Bastante visão geral desta área aí. E já atuou em equipes aí de desenvolvimento de vários produtos, mais de 60 produtos, como distribuidores de arrasto, implementos acoplados, carretas agrícolas, subsoladores, semeadoras, é uma lista gigante aqui, né, Robson? Plataformas de colheita, trator, distribuidor, pulverizador autopropelido. Então, é mais fácil falar, acho que o que não, né, do que... é que são 18 anos aí, o cara já fez alguma análise. E para completar agora, né, essa jornada, hoje ele é coordenador, então, dessa área de engenharia de simulação, do Laboratório de Durabilidade e Manufatura Aditiva na Stara, a indústria de máquinas e implementos agrícolas aí daqui da região onde eu estou também, aqui de Nome Metoque, né? E o Robson também é uma pessoa que eu conheci dentro da indústria lá na Stara, quando eu também trabalhei lá, então é uma grato prazer estar aqui conversando contigo, agradeço desde já por ter aceitado esse convite. E uma das coisas que eu deixei por último aqui, né, que não é menos importante, é muito importante, ele concilia tudo isso com um hobby aí que ele se denomina ciclista amador de longa distância. Então, isso aí eu acho uma coisa legal do cara conseguir nessa rotina pesada aí, conseguir encaixar aí para cuidar da saúde e da mente, né? Então, esse episódio, pessoal, eu chamei ele de... Na verdade, eu e o Robson, a gente pensou junto aqui, né? A gente chamou ele de simulação estrutural para projetistas, da teoria à satisfação do cliente. Então, ele não vai falar sobre software, não é nossa ideia falar sobre software. A gente quer falar um pouco de todo esse universo, como que a análise estrutural, qual que é o real papel dessa parte de análise estrutural, simulação estrutural, dentro do desenvolvimento de produto. Dentro de um cenário que cada vez está mais complexo, os produtos estão mais complexos, as pressões cada vez mais aumentam por prazos, custos, competitividade, né? E aí, a gente tem que se virar nos 30, como engenheiro aí, tem que estar sempre tentando encontrar formas de ser mais efetivos, né? Então, ao meu ver, a simulação hoje ela virou praticamente uma obrigação das empresas que querem ter qualidade, que querem estar competitivas no mercado. E o que eu vejo, assim, que mesmo que a simulação ela tenha virado algo muito presente no dia a dia, que muitas empresas elas estão usando, eu ainda vejo que a tomada de decisão é o grande desafio que a gente tem. Então, por isso, para conduzir agora aqui para uma pergunta que eu quero te fazer, Robson, eu vou começar falando assim, um pouco mais sobre processo, ciclo de desenvolvimento de produto, porque a simulação ela tem que se encaixar dentro desse ciclo, senão ela acaba, às vezes, não sendo efetiva. Eu acho que é isso que a gente vai conseguir destrinchar muito bem. Então, não sei se você quer falar alguma coisa agora, Robson, inicialmente, ou já saio tracionando aqui na primeira pergunta? Manda a pergunta, pode mandar. Então, tá, ok. Na tua experiência que tu tem aí, nessa longa experiência de 18 anos, né, qual que seria o melhor momento no desenvolvimento de produto, assim, para a simulação entrar? Qual que é o ponto ideal para ela ser inserida? E se existe esse melhor momento, né? O que tu me diz sobre essa questão do ciclo e onde é que seria bom usar e entrar essa simulação? Certo. Bom, primeiro, olá a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite, né? Espero a altura do conteúdo aqui
do podcast, né? Espero contribuir de alguma forma aí com o pessoal que nos assiste, que nos ouve, né? Então, indo para a pergunta, em que momento do desenvolvimento do produto a simulação deveria entrar, né, de forma ideal? Ou qual é o melhor momento, assim? A simulação, ou vamos até usar outra palavra, o cálculo, né? Porque não necessariamente uma simulação, eu posso usar um cálculo analítico, uma planilha, enfim, mas o cálculo, ele pode acompanhar e deve todas as etapas do produto, né? Eu posso aplicar simulação desde uma definição de conceito, que eu nem não faço ideia ainda, ou tenho só uma ideia de um produto, né? Para validar ou não um conceito. Eu posso ir até ao meu produto já em produção seriada, mas, por exemplo, talvez o meu custo não está legal. Eu posso usar a simulação para ver, não, esses componentes aqui, eu estou perdendo competitividade porque é muito peso, o custo não está legal, então eu posso aplicar a simulação. Então, sim, eu posso aplicar em todas as etapas, né, cálculo, simulação, mas onde gera mais resultados, vamos pensar assim, ou qual é o melhor momento? Quanto antes, melhor. Tem até um conceito, acho que não tem até um termo em inglês que é upfront simulation, né, início do projeto. Então, isso vem da onde? Vem até lá das teorias de gerenciamento de projeto. Por quê? Porque uma simulação, um cálculo bem aplicado, ele vai gerar impacto, vai gerar alterações no teu produto, e deve gerar. Então, falando em alterações de produto, de projeto, quanto mais cedo, menor o custo, né? Tem aqueles gráficos lá de gerenciamento de projeto, né? O custo de uma alteração. Quanto mais no inicial do projeto, mais baixo esse custo. Então, a simulação é para alterar produto, não é para validar. No fim das contas, é isso, né? É uma consequência, né? É uma consequência. É uma consequência. Então, se eu preciso alterar o produto, quanto mais cedo, melhor. Então, isso tudo alinha e... Então, sim, pode entrar em todas as etapas, mas o ideal, né, o melhor momento é no início do projeto. Vai gerar mais impacto, vai gerar mais resultado. Não, ok, muito boa. Eu concordo plenamente com isso aí. Eu também, nas minhas aulas que eu ministro aí, eu apresento justamente essa visão geral, assim, do ciclo e ela pode estar em todas. Mas quanto mais para trás tu deixar, mais tu vai pegar coisas no mundo real e aí o custo explode, né? Então, alterar, tu vai ter que alterar igual o projeto, seja no físico ou no virtual. É muito mais barato no virtual, né? Não, muito bem. Eu acho que essa parte de simular cedo, simular tarde, né? Ela é muito importante a gente entender e ter essa visão para poder tomar as decisões corretas, de onde entrar, né? Porque muitas vezes a gente pode estar como gestor, a empresa tem que decidir, então aqui é para todos, né, que estão escutando, qual que são as consequências da gente entrar atrasado, porque ao meu ver, se tu entrar com a simulação cedo, é bom, sempre vai ser bom, quanto antes, mas quais são as consequências que a gente vai ter se a gente atrasar, deixar isso para as etapas mais finais, quem sabe até não fazer? O que seria de consequências que tu vê aí na prática, que tu já viu? Certo, Fábio, certo. Normalmente, assim, vamos pensar, então, talvez, como está estruturado isso dentro do meu desenvolvimento, da empresa onde eu atuo, né? Normalmente, quando a simulação, o cálculo entra atrasado, é porque talvez tu ainda não está com o cálculo, CAI, plenamente instalado, não está na cultura ainda. Porque se tu entrou atrasado, provavelmente ele é visto como um pendurico, não uma etapa de projeto. Sim. Provavelmente ele está andando em paralelo. Então, e isso não é ideal. Então, agora, falando em consequências, posso até dar alguns exemplos, assim, isso, coisa de década atrás, mais de década atrás, assim, eu já vi casos que se evitou não, estava pronto o CAD, vamos dizer assim, não vamos dizer o projeto, porque não havia sido calculado, então não dá para chamar de projeto, tu tinha um CAD, sim, exato. E tu queria produzir o protótipo, e tinha alguém já tinha iniciado a simulação, mas o resultado da simulação ia levar 5 dias úteis, uma semana, mais ou menos. Não, mas vamos produzir o protótipo. E o protótipo teve falha estática. Carregou, tinha uma carga lá para levar, flexionou lá, escoamento do chassi. Sobrecarga, alguma coisa, escoamento. Então, esse é um dos resultados, assim, que é muito fácil no cálculo estrutural, né? Tu não precisou entrar em fadiga, tu não precisou... Sim. É estático. Uma simulação estática é perfeita para isso, né?
a porta de entrada da simulação. Mas para não esperar uma semana, porque ia atrapalhar o cronograma de projeto, que é uma visão míope, né? Bom, mas se eu botar a simulação aqui no meio, vai atrasar meu projeto. Não, atrasar é teu protótipo falhar, e tu tem que descartar e produzir outro e corrigir, né? Então, é mais ou menos essa talvez é uma das piores consequências que pode ocorrer, né? Mas falando um pouco mais, o fato de entrar após já o produto já mais detalhado é que limita onde eu vejo que o cálculo pode ajudar mais, que é explorar opções. Porque às vezes tu já tem o teu ferramental em desenvolvimento, tu já tem algum conceito validado e tu tem menos liberdade para interferir no projeto. Então, talvez você vai identificar algum componente que não está atendendo os teus critérios, tu vai corrigir, mas talvez tu não vai otimizar, né? Tu vai fazer passar. Porque está limitado, tu já não tem mais liberdade para interferir. Porque tu vai. É o que nós havíamos falado antes, é uma interferência, uma mudança grande que vai gerar custo já está gerando custo, então tu não vai fazer. Só que isso a longo prazo é ruim, né? Porque tu deixou de ter um produto melhor porque não quis atrapalhar teu cronograma. A simulação ela traz o entendimento do problema que te faz enxergar coisas que tu não enxergaria num protótipo físico, né? Tu pode tomar decisões muito mais assertivas. E quando tu deixa no final, eu acho que daria para fechar assim, você já está muito limitado por coisas funcionais, né? Já não tem mais muito como mexer, às vezes, em algumas coisas que tu gostaria de mexer estruturalmente, mas aí tu mexe aqui, já atrapalha outras coisas, e aí já começa a ficar mais difícil o CAD e o CAI conversar como eles conversam muito bem no início do projeto. Acho que é uma conclusão legal, né? Exato, perfeito. E eu acho que aí entra também uma questão, né? A gente pode usar a simulação, vamos dizer, então, num universo ideal, a gente usa a simulação como ela teria que ser. Mas ainda assim, eu vejo que a gente pode ter um resultado simulado corretamente, um resultado numérico correto, mas tomar uma decisão errada ou... É diferente, o resultado não é decisão, né? Não sei se tu entendeu a pergunta. A gente tem um resultado, a gente tem que usar isso. Aí já tem uma interpretação no meio, né? O que tu me diz sobre isso? É perfeita essa frase, Fábio. Resultado não é decisão. Resultado é uma resposta para um cálculo, né? Eu inputei uns dados no meu modelo numérico, meu modelo matemático, defini alguns critérios, está tudo perfeito, vamos considerar que o modelo está correto, atende minha necessidade, e gerou um resultado. Beleza. A partir daí, eu vou ter que tomar decisões, porque o que é o resultado? É o dado necessário para basear minhas decisões de engenharia de uma forma acertada. Então, a resposta do software é resultado, é dado, mas não é decisão, perfeito. Mas aí, para eu tomar a decisão, aí eu já tenho que abrir um pouco a minha visão, né? Eu tenho que ter uma visão sistêmica, porque não é só engenharia, não é só o cálculo estrutural, porque aí tu vai ter que ter uma noção do negócio que tu tá, do produto que tu tá, do cliente que tu vai atender, dos processos que tu tem disponíveis para fabricar aquilo ali, dos materiais que tu tem acesso, noção de custo, tudo isso entra numa decisão de engenharia. Sim. Então, é mais amplo tomar decisão. Essa é a função do engenheiro, né? No fim das contas. Não é gerar resultado de simulação, que eu digo. Sim. É aí que tem que ter toda essa base teórica, esse conhecimento para tomar decisões, né? E eu já vi, tipo, principalmente para quem não é desse universo, assim, de projeto, de cálculo, né? Mas a pergunta, mas o software não diz o que eu tenho que fazer? Não, ele só diz, a resposta que ele dá é, tu me deu uns dados de entrada, me disse o que é bom, o que não, me disse o critério, eu vou dizer se é bom ou não, se passa ou não passa, né? A gente até tem modelos, como utilizar a otimização, por exemplo, que é a otimização topológica, utiliza a otimização paramétrica, que são modelos muito legais de se trabalhar, né, mas ainda assim são resultados que eu vou implementar critérios, tem que tomar um grande cuidado, porque otimização tu tá falando de condição ótima, então tu tem que ter dados de entrada muito bem acertados, né, exato. Mas ainda assim o software não vai dizer o que tem que fazer, ele só vai dizer, ó, isso aqui tá bom, isso aqui não tá com o que tu me disse que eu tenho que fazer. Exato. É uma calculadora, no fim das contas, é uma calculadora. É uma calculadora mais avançada. Exato, é mais avançada. E, na verdade, quando puxou esse assunto de otimização, eu sempre acho muito legal, né? Porque ele pode otimizar perfeitamente, mas num ponto errado, né? Se tu largar os dados errados. Então, sempre vai precisar da decisão
do engenheiro, uma interpretação para ver se aquilo lá está indo para o caminho, né? Eu até brinco nas aulas minhas, né? Brinco não, é brincadeira, mas é verdade, que nem diz um amigo meu. Quando a gente termina uma solução, tem muita gente que já sai tomando decisão, né? Meio ansioso, né? E é natural, porque os prazos cada vez estão mais curtos, a gente quer tomar decisão e avançar. Só que o certo para a gente conseguir ter uma simulação correta e tomar decisões corretas é tu parar na hora que terminou o primeiro solver, resolveu, tu não sai tomando decisão, tu começa uma revisão, né? Interpretação. E aí tu começa, depois disso, ver se... Às vezes tu até vai fazer um looping de melhoria, e aí sim tu vai começar a tomar decisão quando tu tiver mais confiança naquele resultado, né? Porque o numérico ele deixa chegar em qualquer resultado. A gente só busca um, que é o correto, que é mais próximo da realidade daquilo que a gente quer simular. Então, acho que a decisão ela é muito ampla, né? E depende muito do prazo em si, que a gente falou antes, né? A decisão que tu tomaria, se eu te der 1 ano para fazer uma análise, ou eu te der 1 mês, será que vai ser a mesma? Porque a gente não vai poder usar as mesmas ferramentas. Às vezes, tu vai ter que tomar decisões com menos resultados. Mas ainda assim, tem que se tomar uma decisão. E a gente tem que buscar tomar a melhor, dentro daquelas questões que a gente conseguiu chegar de resultados. Às vezes, até uma simulação muito mais simples, né? Que pode te trazer um resultado, é melhor que tu tomar uma decisão no chute, no achismo. Essa é a diferença de resultado. Porque a gente pode chegar num resultado que chegou de uma análise de F2 simplesinha e tomar uma decisão boa. Ou eu posso sair, dar um chute e não conseguir chegar em lugar nenhum, né? Ou chegar onde a gente não queria, que é na falha. Então, isso é bem pertinente que tu colocou também, Fábio, a importância de tu revisar o modelo, revisar o cálculo. E isso é muito comum. Normalmente, quem tem mais experiência é a pessoa que mais duvida do próprio modelo. Normalmente, quem tem menos experiência com software, com cálculo, é a pessoa que mais acredita, né? E nós tivemos um caso recentemente lá na equipe, assim, que é um projeto grande, assim, um produto complexo, e os primeiros resultados, assim, impactou, mas, tipo, mas a gente não imaginava isso. E a gente foi revisando, o modelo estava certo, e era uma análise de conceito. No início do projeto, a gente teve que reformular o produto. Sim. Mas a primeira sim, deu muito fora, né? Deu muito fora, nossa, tem coisa errada aí, mas aí nós começamos a entender por que estava chegando a das cargas, começa a entender o comportamento, né? Exato. E pode tomar uma decisão mais acertada, né? Então, acho que é isso. Essa questão é muito importante. E a outra questão que eu acho assim, que impacta muito na hora de fazer ou não fazer as simulações são o custo da simulação, né? Então, eu sei que vocês aí nessa área investem, desde que eu estava lá, começou pequenininho e foi aumentando. Hoje vocês têm um setor muito bem organizado, estruturado, né? E tem muito investimento nisso para manter essa roda girando, né? Então, eu queria ver contigo, se souber, né, e tiver algum dado que tu possa abrir, assim, para nós aqui, seria bem legal, porque é um ponto que impacta muito entre ir ou não ir, usar ou não usar a simulação, que é a questão do custo da simulação. Não sei se tu tem noção na prática, assim, de quanto que custa uma simulação estrutural em relação ao valor do produto, de um protótipo físico. Por exemplo, para ficar mais fácil, protótipo físico custa 100 mil reais. Quanto que custaria para a gente investir em simulações, em protótipos? Porque a gente também está fazendo protótipos, mas são protótipos virtuais. Simulações, quanto que tem esse parâmetro? É 100%? É 1 para 1? É 50%? Não sei se tu tem uma noção. Se eu sei que isso aí não dá para se comprometer muito, porque varia muitas coisas também, mas uma ideia. Perfeito. Assim, números eu não tenho como apresentar, assim, né, Fábio? Mas a gente pode acho que, discutir bastante, assim, sobre isso. Talvez a gente não possa... É meio complicado comparar o custo de simulação com um protótipo. Porque... normalmente, o teu protótipo vai servir para testar outras coisas, né? Talvez tu poderia comparar se tu simulasse absolutamente todos os sistemas daqui. Falando de um protótipo em escala real, né? Escala real, um modelo completo, não um mockup, né? Isso. É um produto final, praticamente, né? Então, o protótipo vai testar outras coisas, né? Ele vai testar desde o design, se as pessoas vão achar bonito ou não. Então, tem outras respostas. Sim, com certeza. Mas, assim, falando em custo, com certeza a simulação é uma parte é um percentual de um protótipo físico, tá? Mas, assim, vamos imaginar como mensurar o valor, o custo de uma simulação, né? Sim. São softwares caros, é verdade. Assim, se a gente comparar com outros sistemas utilizados dentro de uma indústria, dentro de uma empresa,
o custo por usuário, eu acredito que seja o software mais caro. Dificilmente vai ter... Assim, a gente vai falar de softwares top de linha, $20 mil por ano, talvez, para um usuário, né? Existe... Então, tu vender isso dentro da empresa é difícil, a gente sabe, mas vai ser com resultado. Então, talvez tu partir para um software desses de cara, talvez não seja viável, mas primeira coisa, você já consegue fazer, você já faz algum cálculo, tu tem um memorial de cálculo do teu projeto, tu tem uma planilha de cálculo, né? E tem opções free, são menos produtivas, tem opções mais baratas, são limitadas, então você pode explorar isso de outras formas, porque assim, você comentou, onde eu trabalho, sim, a gente tem uma estrutura bem robusta, assim, de pessoas, de software, de tudo, assim, mas é porque foi se provando que vale a pena investir, né? O impacto, né, o impacto. Do resultado, né? E o indicador que a gente usa lá é custo de garantia do produto versus horas de simulação no desenvolvimento. E beleza, a simulação é cara, mas a gente tem isso mapeado, que quanto mais horas de simulação dentro de um desenvolvimento de um produto, menor meu custo de garantia, sempre vai ter, então a gente minimiza isso. Sim. Então, até porque a gente está falando do ramo agrícola, né? É muito bruto, né? O agro é pesado, né? Não é normatizado, bonitinho, né? Então, para tu eliminar 100% aí, às vezes do mau uso até, né? Muitas coisas, às vezes, tem que saber separar. E aí, eu acho que até entra um ponto, né? Que a simulação vai te trazer argumentos para saber os limites do teu produto, o que ele pode e o que ele não pode. Se começa a vir coisas estranhas, tu tem conhecimento para até numa garantia tu entrar mais consciente. Será que foi mau uso ou será que era projeto, né? Porque se tu fez horas e horas de simulação e que nem vocês têm toda a parte até experimental para garantir os dados de entrada da melhor forma possível, tu tem um nível de confiança muito alto para poder começar a dizer, isso aqui foi mau uso, né? Ou isso aqui foi outra área, não foi só projeto, porque às vezes a culpa vem para o projetista, o projeto. Nem sempre é também. Tem que sempre se extrair muito bem, né? Para onde é que é? Aqui já é um outro custo, é o custo de não fazer, de alguma falha, vamos dizer assim, né? Isso. Mas não necessariamente foi de projeto, pode ter de fabricação, pode ter de vários outros, mau uso do cliente mesmo, né? Pode gerar falhas e isso tem que ser bem explorado. Mas quando tu conhece bem o teu produto, são coisas que começam é difícil falar de custo, eu te cutuquei aqui para nós ver onde dava, porque isso aqui não é fácil. É tudo meio que intangível, só que lá na ponta, se tivesse um estudo muito forte, a gente iria ver que é muito grande, porque a gente está eliminando uma coisa que não aconteceu, então como é que a gente vai saber? Começa por aí, né? A gente está o prevenir, né? O prevenir, então as pessoas normalmente elas não conseguem entender o prevenir, né? Elas entendem aquilo quando eu estou vendo o custo, entende um monte de ferro aqui, o peso, o custo do ferro, mas elas não conseguem ver o investimento no prevenir, que é evitar isso tudo que tu falou, né? Então, perfeito. É um assunto bem amplo, não é tão simples isso aqui. Não. E esse caso que tu falou, comentou das garantias, a gente já usou simulação para negar garantia. Porque não só a simulação, mas todo o histórico, assim, a gente desenvolveu o produto, foi simulado, foi testado, tem não sei quantos mil produtos em campo que nunca tiveram aquele tipo de problema. Não negar a garantia diretamente, mas é aquilo que tu falou, tá bom, então alguma outra coisa aconteceu no meio do caminho, não é projeto. A gente embasa tudo aqui. O projeto está validado. Mas claro que mesmo tendo tudo isso, talvez o teu produto foi vendido para uma região lá que tinha uma condição que tu não conhecia. Exato. Brasilzão aí, continental, né? Exportação, a gente exporta. Então, bom, e aí vai longe essa conversa, porque é quase uma reengenharia. Tipo, tu tem que rever tudo, às vezes tu tem que você vai visitar, vai entender. Bom, talvez é uma condição que não estava prevista mesmo. E vai começar a vender para essa região e a gente vai ter que atender. Pois é. Tem as surpresinhas. Mas aí tu sabe, né? Legal da simulação é que tu fez ou tu não fez, tu toma decisões embasadas. Tu vai, com certeza, sai daquele canetaço, né? Não é meu. Mas por que não é teu esse problema, né? Não é projeto por causa disso. É uma nova condição, tem que entender. Daí tu começa realmente a tomar decisões de engenharia, né? Porque tem muito setor de engenharia que está escrito engenharia na porta, mas as decisões não são tomadas como engenharia, né? Com as ferramentas de engenharia, né? Sim. E eu acho que isso que é projetar de verdade, né? Não é sempre quando a gente fala isso, não é
menosprezar ninguém nem nada, é trazer luz para a gente usar mais a engenharia para resolver os problemas, né? Porque eu acho que tem muitas ferramentas, a gente está tocando em algumas coisas aqui, né, que podem ajudar no dia a dia, e por que não? Né? E aí eu acho que o objetivo desse podcast é justamente isso, né? Essa troca de experiência, não é julgar ninguém por isso ou por aquilo, né? Eu acho que até eu tinha anotado uma pergunta que a gente já meio que fechou, a gente só vou ver se tem mais alguma coisa para nós colocar, porque essa parte de custo, ela é muito intangível, né? Que dá para começar a fazer isso, só que aí eu acho que a questão de tempo mesmo, a gente às vezes não envolve muitos setores, às vezes tu não consegue chegar nesse resultado. Mas existe ainda alguma coisa que eu gostaria de falar, Robson, sobre assim, a questão de não fazer a simulação estrutural, porque tem empresas que decidem não fazer a simulação estrutural, por causa do custo que eu citei na primeira, né? É caro, porque o meu protótipo custava 100 mil, tu vai me pedir 50 para fazer a simulação, ou 15 mil, sei lá, 15 mil é muito caro para mim, não estou falando em ordem de, tipo, é muito dinheiro, né? E eles não enxergam esse outro lado. Qual que seria o custo de não fazer, então? Para a gente poder olhar e, pelo menos, assim, botar na balança, né? Tem custos também, só que isso aí não vem na hora, vem depois, e o cara não consegue relacionar depois com a decisão má de ele não ter feito a simulação, né? Sim. Assim, Fábio, isso a maioria desses custos são intangíveis, né? Mas, e variáveis, e de diversos tipos. Mas, em última instância, pode custar o negócio, a vida da empresa, né? Então, e não vou falar de simular, vou falar de calcular, né? Sim. Beleza, tu falou, a empresa não quer investir em simulação, mas ela tem implementado alguns modelos analíticos e cálculo, pelo menos, ou está só desenhando e fabricando coisa, né? Sim. Não está fazendo engenharia, como você comentou. Sim. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Isso, ou o que seja. Então, assim, você pode ter custo de retrabalho, você pode ter custo de garantia, você pode ter custo, que eu acho que esse é o mais difícil reverter, a imagem da marca, né? Sim. Do produto. Esse depois de queimado a gente tem várias marcas, né? De carro, isso é muito comum, né? Você tem algumas marcas ali que às vezes um produto lá queimou o negócio, né? Fica a fama, né? Não adianta. Fica a fama e é muito difícil reverter, né? Então, assim, esse é o custo de não simular. E além disso, de evitar esses custos, né? Vamos lá, você pode usar a simulação para reduzir custos, né? E aí, esse sim é tangível. Esse você consegue calcular, né? Sim. Bom, eu fabrico 1.000 produtos ano lá, eu tirei tantas gramas, tantos quilos do meu produto, reduzi tanto em custo, aí você consegue provar isso, calcular o ROI, que seja, né? Então vai longe essa discussão. Assim, não, aqui se deixar aberto, nós não fechamos aqui, né? Mas uma coisa que eu acho legal, só para complementar, talvez, porque parece ser caro numa primeira investida, né? Mas quando tu começa a olhar assim, ó, que nem tu falou, achei legal, aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre penso dessa forma, tento pensar. Tipo, é caro, que nem tu falou, até uma comparação, tu comparar com um único produto, percentual, não é uma comparação muito boa, porque tu tá comparando com relação a um único produto. O que eu acho que é legal? Tu pensar em quantos produtos tu vai vender ao longo do ciclo de vida desse projeto, né? Aí tu muda a conversa. Aí os teus... aquilo que tu achou caro agora, sei lá, 15 mil, 50 mil, 100 mil, depende do tamanho do problema, do tamanho do projeto. Mas também o projeto pega um autopropelido, é coisa de milhão, né? 100 mil é uma parcelinha pequena, 100 mil para uma plantadeira é outra coisa. Então, pega assim, tipo, e dilui esse preço ao longo do uso desse projeto. O quanto ele vai gerar de lucro para ti. Às vezes, eu acho que se tu fizer isso, não sei se vocês já pensaram dessa forma, é como se tu estivesse botando mais uma quantidade de parafuso na máquina ali. Sabe? O custo que tem a simulação se diluir, né? E olhar pelo lucro que esse projeto vai gerar, não é tão alto, mas é o jeito que se olha para ele. Se olha assim, agora isso aqui para a empresa aqui, olhando aqui, não, é melhor eu fazer um protótipo físico. Só que daí vem toda aquela desvantagem do protótipo físico. Tu pode usar o mesmo valor, ou até menos, sei lá, o que for, às vezes, para fazer um protótipo. Mas daí tu chega lá, quebra, tu não consegue otimizar, tu não consegue tomar boas decisões porque tu não conhece o teu projeto. Tu vai conhecer ele tudo correndo atrás do problema, né? Então, tu gastou muito dinheiro correndo atrás de problemas, corrigindo falhas, quando tu poderia ter feito antes. E aí as consequências são várias, né? Que tu falou, ele pode estar, às vezes, tu deixa de vender, é dinheiro que tu tá perdendo. Só que essas coisas são muito intangíveis, às vezes os caras não enxergam, né?
Mas essa de diluir eu acho que é legal, né? O que tu acha? Perfeito, Fábio. Sim, e é assim que você calcula o teu custo de desenvolvimento. Ele não é isso, você investe tantos R$1.000, tantos milhões para desenvolver um produto e você deprecia esse custo de desenvolvimento pelo número de produtos ao longo de tantos anos que você vai... Isso é mais contabilidade do que engenharia, mas é exatamente assim que é feito. Então a simulação tem que ser da mesma forma, né? Deveria ser feito, em muitos lugares não é feito, né? Mas eu acho que é por isso que é importante tocar nesse assunto, porque as pessoas possam, de repente, levar isso para dentro das indústrias, porque muda a tomada de decisão que a gente falou antes, né? Porque se tu olhar para o valor absoluto do negócio, parece ser caro, mas se tu diluir e ver o resultado que isso vai trazer, se torna totalmente diferente a percepção, a decisão que vai ser tomada. A gente tem até exemplos, Fábio, de produtos desenvolvidos com simulação, os dois produtos desenvolvidos com simulação, mas com 10 anos de diferença, assim, 15 anos de diferença, onde se evoluiu a equipe, os recursos, o dado de entrada, né? Sim. Então, a gente tem o Brutus 25.000, um distribuidor por gravidade, né, de arrasto. A versão anterior dele era 30.000, tá? Entre os dois, deve ter, não vou lembrar das datas, assim, mas é algo em torno de uma década, assim. Do 30 para o 25, teve o nome é por causa da capacidade de carga, né? Se baixou a capacidade de carga, isso estava no escopo do projeto, porque se entendia que ia se pegar um nicho um pouco diferente de clientes. O produto ficou muito mais complexo, porque ele é autotransportável, então quando você fecha ele lá, coloca em posição de transporte, você só pode subir com o caminhão em cima de uma prancha e trafegar na rodovia. Então, a versão anterior, a gente tinha que, até para comercializar, né, quando chegava na concessionária, tinha que ir em 2 caminhões, montar todo o produto, hoje ele sai pronto da fábrica. Então, isso tornou o produto mais complexo. E da versão anterior para a atual, se reduziu 9 toneladas de aço, né, num produto muito mais complexo, que agrega mais valor, porque tem mais funcionalidades, né, tem essa questão do autotransportável. E onde é que está essa diferença? Na eficiência estrutural, né? A capacidade transportada sobre a massa, né, do produto, assim, ficou muito maior. Se investiu em materiais, se investiu mais em testes, em conhecimento das condições, né? Conceito, provavelmente. Conceito, né? E principalmente simulação no início, né? A gente validou vários conceitos. Perfeito. A gente tem outro exemplo que também, a versão anterior para a nova é uma semeadora, algo similar assim, mas se colocou muito mais funções. A linha de plantio ficou muito mais pesada por causa do tamanho dela, ficou mais longa para ter mais copiagem, se colocou copiagem no chassi, inoculante, né, que é um reservatório de 3.200 litros lá para aplicar inoculante na linha. Muito mais complexa, muito mais recursos para o cliente final. Também largura reduzida em modo de transporte, e a massa das duas máquinas ficou idêntica, assim. Tu colocou muito mais coisa, e tu trabalhou na estrutura para o peso estar similar. Então, muito top, né? É esse tipo de coisa que sem simulação, sem um cálculo elaborado, você não vai chegar, não vai. Não vai, né? É uma experiência que eu tive para compartilhar também, nesse caso, assim, é de uma máquina, a gente não pode comentar muito o que são, né? A gente tem que ser meio superficial nessas coisas, mas era um equipamento que estava falhando, chegou para nós que ele tinha falhas, e aí, no fim das contas, a gente conseguiu resolver essas falhas sem aumentar peso. Né? O que se faz quando tu não está fazendo simulação? Se bota peso, sempre vai botar mais material, porque tu não sabe onde tu pode remanejar as coisas. Então, a gente conseguiu aumentar o coeficiente de segurança acima do esperado, sem aumentar peso. Não era objetivo redução de peso, mas era objetivo não aumentar. Entendeu? Tu já conseguiu resolver o problema sem gastar mais com material. Já é uma coisa muito importante, né? Ainda dependendo do investimento e do tempo que tu tem, que daí é aquela janela que tu tem mais de tempo de simulação, tu vai tirar mais coisas. Se tu tiver uma semana para fazer, tu vai tirar o que dá, né? Não temos o que, como ser milagroso, não é nada de milagre que a gente está falando aqui, né? Então, mas eu acho que já é um caso legal também, que de sair da falha, resolver a falha, manter a segurança que se quer, sem aumentar o custo do material em si, né? Então, sem aumentar a massa. Já é um bom resultado que a gente consegue usando simulação, porque sem simulação tu vai aumentar o custo certamente, tu vai agregando mais coisas, vai agregando, tu nunca tira, né?
E é muito legal trabalhar dessa forma, né? Você rearranjar o teu produto para manter massa ou reduzir massa e manter ele mais eficiente, com mais confiabilidade, né? Isso, muito bom. Tu comentou ali, e eu acho que as ferramentas, nós falamos de custo das ferramentas, custo de simulação, mas que nem tu puxou muito bem, né? O livro aquele que eu escrevi ali do método Zero Math, que ele é do mini cálculo e simulação estrutural, né? A gente tem o costume de falar simulação, tá? É meio que costume, assim, mas acho que o correto justamente é cálculo, simulação, porque o cálculo está lá, coisas mais simples que tu pode fazer no dia a dia. Eu acho que tu puxou um ponto muito importante. As empresas, elas têm muito a fazer antes de, talvez, precisar chegar lá na simulação top do top do top, né? Elas podem investir muito, que nós chamamos até há um tempo atrás, ano passado, acho que foi, eu não me lembro agora, mas foi 2024, tenho certeza, mas acho que 2025, início de 2025, ali nós tivemos 3 turmas de fundamentos de projeto estrutural que a gente treinou na Stara, né? Ali pela Resistente, que eu junto com o Renan aqui, a gente foi lá, fez uns treinamentos de 35 projetistas, engenheiros ali da equipe da Stara, né? Então, esse foi um investimento que não foi em simulação, né? Não foi para o setor que o Robson está trabalhando lá, foi para o setor de quem está na linha de frente, desenhando, quem está projetando realmente. Isso ali eu achei muito legal, essa questão que a Stara fez, que é uma capacitação técnica em fundamentos de projeto, né? E hoje é o que eu tinha feito muito nas aulas, puxando esses assuntos de fundamentos de projeto, porque há muito que se fazer antes de começar com as coisas complexas. O simples que ajuda. O cálculo de um papel que, às vezes, tu fez um cálculo de flexão, ali já entendeu o comportamento, já conseguiu determinar uma seção, já te dá um norte para tomar uma melhor decisão, né? Então, eu acho que isso aí é um ponto muito importante que tu comentou, e eu acho que as empresas têm que começar a entender o básico bem feito, né? Tem muita coisa antes de a gente dar o passo maior, dá o passo pequeno, dá o primeiro passo. E até eu queria te pedir, se tu puder comentar sobre esse investimento que vocês fizeram aí, que a gente foi lá ajudar vocês a transmitir um pouco desse nosso conhecimento, porque vocês têm lá um rico conhecimento, né? E nesses treinamentos eu acho legal, porque todo mundo aprende, eu aprendo, todo mundo aprende, porque quem está na linha de frente lá vê muita coisa, né? E tem muita experiência. Qual que foi a percepção tua, assim, de retorno do investimento, né? O ROI ali, teve mudança assim, na forma de projetar das pessoas depois desse curso? A visão de equipe começou a enxergar diferente a forma de projetar? Teve mudança de cultura, forma de decidir no projeto, no dia a dia mesmo? Foi efetivo investir nessa coisa? É a base, né? Nós estamos falando da base. Uhum. Legal. Sim, Fábio, foi esse projeto, né, que a gente montou junto, né, até a gente teve algumas discussões sim. Antes quais conteúdos abordar, né. Exatamente. E a gente não... mãos aí, né? Isso. E acho que ficou muito legal, assim, o programa de capacitação, sem entrar em simulação, né. Na verdade, o material também ficou muito bom, né, vocês montaram uma revisão do curso de engenharia, né, não tem nada de novo, né, mas trazendo exemplos práticos, trazendo revisão, cálculo, né, aplicação, né. Então, o retorno foi muito positivo mesmo, assim, né? Como você comentou, foram em torno de 35 pessoas, hoje dentro da engenharia de produtos são aproximadamente 70 projetistas e engenheiros, então foi mais ou menos metade do time, né? E sim, mudou a cultura, assim, a gente vem forçando isso, né? Porque, às vezes, chegava pro time de cálculo, o time de CAI lá para calcular uma escada, calcular um suporte, calcular uma passarela. E tem que funcionar, não pode falhar, mas não é um item primordial, né? A gente vai botar um recurso valioso, né? A gente tá falando de custos, né? Que é uma simulação elaborada onde é mais necessário, né? Num chassi, num rodado, numa suspensão. E esse investimento em conhecimento, assim, falando em retorno, né? Você, onde a gente olha, assim, é a mesa da pessoa, tá? Se tem um rascunho lá com os cálculos, o cara tá aplicando. E assim, eu acho que eu tenho notado uma certa tendência, assim, dentro das engenharias de se parar de usar papel, se usar cálculo, cara. E eu acho que até, que eu observo, assim, talvez essa cultura de startup, sabe, que vem muito forte, assim, de empreendedorismo, que se usa muito o conceito de mínimo produto viável, tu tem que pegar e testar. Isso não é nada novo,
né? O conceito de mini produto viável é da década de 90, se eu não me engano, mas está se olhando isso um pouco, eu vejo que está se olhando meio torto isso, né? Porque sim, tu tem que fazer a validação rápida do conceito, não é validar o produto, né? Então, não é, e aí eu vejo que assim as empresas estão olhando, por exemplo, para uma SpaceX que está testando o Starship, e você vê o foguetinho lá foguetinho não, porque é o maior já construído pelo ser humano, né? Mas explodindo, né? E a gente olha de fora, às vezes, sem conhecer o desenvolvimento, e acha que, não, os caras fizeram um protótipo, botaram testar, por que eu não posso? Capaz. E não, tem equipes de engenharia gigantescas por trás de tudo isso, sabendo muito bem como é que vai ser o teste, e o teste é para gerar dado para seguir calculando e aprimorando o produto até validar, né? Sim, sim. Então, eu acho que voltando para a pergunta, né? O treinamento, né, a capacitação que a gente montou foi um pouco para resgatar isso. Cara, calcula, bicho. Sim, sim. Tem coisa, eu lembro de um dos capítulos do treinamento ali que é boas práticas de projeto. Nem precisa calcular, é só você olhar um pouquinho diferente, né? Então, é isso, é mais barato tu calcular, o retorno é maior. E aí, falando de retorno para a empresa, para dentro da equipe, é isso, né? As pessoas mudaram a visão, facilitou a comunicação, porque agora você tem o projetista e o cara de simulação falando mais próximo, né, mais na mesma linguagem, mais no mesmo idioma, discutindo condições, o cara traz o pré-dimensionamento que ele fez, só, eu calculei isso aqui, o que tu acha? Antes de vir para a simulação, tu acha que tá no caminho, não tá? Então, esses os retornos os frutos que a gente está colhendo desse trabalho que a gente realizou junto, muito, muito bem elaborado aí pela Resistenge. Top. Que bom, a gente fica feliz. A gente sempre tem esse conversado, né? Mas o retorno ele vem ao longo de um tempo, né? A gente não tinha conversado assim depois realmente para saber o quanto que estava acontecendo lá na ponta mesmo, né? Porque tem que ter o retorno, né? Eu fico feliz de saber que teve, então. E aí o que tu comentou, né? Eu vejo muito assim que a gente até aborda dentro do curso assim, né? A questão funcional e estrutural, né? Existem duas coisas que muitas vezes o projetista, o desenhista, ele está focado mais só no funcional, e vocês estão conseguindo trazer aquele eu brinco, né, com o óculos aqui, né, o cara vai lá, ele bota um óculos do engenheiro estrutural, né, por alguns minutos do dia dele, ele bota o óculos do engenheiro estrutural para ele começar a enxergar um pouco outra coisa, que é essa resistência básica, as coisas básicas, e por isso que a gente chamou de fundamentos, né, e é aquelas coisas que pequenas decisões, às vezes sem cálculo, como tu falou, né? Se tu parar e olhar essa solda, se ela tiver aqui ou tiver ali, só por tu mudar, tu não sabe o quanto, mas tu sabe que vai ser muito melhor. E vocês vão refinar depois isso aí lá no setor de engenharia, mais detalhadamente para isso. Outro ganho, né, que tu comentou, né? Eu imaginava que isso ia acontecer, e que bom que aconteceu. É a questão assim do pessoal, se eles já estão calculando, eles estão pensando. E vão melhorando a cada vez mais os dados de entrada do projeto. Quando chega para vocês refinar esse projeto que eu acho que a validação sempre vai ficar para o setor de vocês, né? Que é o setor de engenharia estrutural, de calcular, talvez até para campo instrumental e tudo mais, ali que se refina totalmente. Mas chegar para vocês uma planilha de cálculo com dados de entrada, condições de trabalho que ele já pensou, tem muitas hipóteses que talvez ele já pode trazer que já dá um caminho para vocês que vocês teriam que começar do zero ou começar a discutir. Então, o projeto já chega mais maduro, o CAD, né, o desenho em si chega mais maduro, o conceito mais maduro, e chega informações muito relevantes, porque para nós simular tem que ter informação. E aí, então, tu atalha um monte de coisas que são intangíveis, mas que, no fim das contas, vai trazer esses ganhos que a gente já falou antes. Então, que top. Fico feliz mesmo que tenha dado certo isso aí. Acredito muito nessa questão de investir nessa parte dos fundamentos. Não adianta, né? Por isso que o método do zero ao MEF eu chamei do zero ao MEF. Porque a gente não começa dentro de um software, né? Falar das coisas. A gente começa com os fundamentos mesmo, vai evoluindo. E aí, quando a pessoa entra dentro do software, que é todo mundo quer a simulação, quer a cerejinha do bolo, né? A menina dos olhos. Mas não adianta a gente cair dentro de um software e não saber a base. Porque daí tu não consegue interpretar direito, tu vai tomar decisões erradas e não vai extrair o melhor. Então, por isso que até eu chamei de método do zero ao MEF. E eu nem lembrava que muito disso aí a gente construiu conversando. É verdade mesmo, a ementa, né? Foi numa demanda para vocês desse curso. E isso aí tá evoluindo, a gente tá melhorando cada vez mais isso aí. E tá crescendo porque dá resultados realmente, que top. Bom, acho que
para nós falar um pouco aqui de uma coisa que vocês têm muito forte, que não é toda empresa que tem. Nós aqui na Resistente temos também alguns equipamentos de testes para medir algumas coisas, mas vocês têm um laboratório, vocês têm aí uma estrutura muito forte, como eu apresentei antes, né? Pode até falar mais, aproveitar agora para, de repente, dentro do que tu puder falar e abrir. O que muda dentro desse universo que a gente está falando aqui agora, de desenvolvimento de produto, usando todas essas ferramentas, né? Quando a gente tem ali a correlação entre projetos, simulações, cálculos estruturais, testes, quando você começa a usar bancadas, pistas de teste, daí é quase que a engenharia da NASA aí, né, que começa a resolver os problemas do dia a dia. Quais são, quando tudo isso se conversa, qual que é o impacto que a gente tem, né, no final da conta lá, né? Perfeito. Sim, Fábio, a gente tem um laboratório estrutural, né, um laboratório de durabilidade, que é onde é feito a parte de instrumentação, coleta de dados, né, utilizando os strain gauges, que são sensores para medir tensão direto na peça, né, então você consegue ver a tensão atuando na sua peça em tempo real, né, a acelerometria, ver acelerações, transdutores de força, né. Temos também, dentro desse laboratório, algumas bancadas que a gente mesmo constrói lá para acelerar testes, para validar o produto, para não ficar dependendo de uma pista, de um cliente parceiro. Às vezes você tem que botar num cliente parceiro. Você tem janelas, né? Às vezes, tem um cliente que é parceiro aqui para testar tal produto, mas ele tem, vamos pegar plantio, ele tem 10 dias de plantio. E o produto tem que estar lá até tal dia, porque senão a gente perde. Sim. Então, trazer isso para dentro de um laboratório, com condições mais controladas, é o que a gente vem fazendo, assim, e acredita muito nisso. Sim. E isso tudo integrado, qual eu vejo o grande resultado? O refino do cálculo, assim, no fim das contas, a acuracidade, a precisão, né? Você consegue trabalhar com coeficientes de segurança mais assertivos, menos conservadores, né? Mais perto do limite, né? Isso. Você vai... Pouca gente sabe, mas provavelmente o prédio, a casa que tu tá morando, tem coeficiente de segurança muito maior que um avião. Porque o avião não é seguro? Não, ao contrário. É tão elaborado, se conhece tão perfeitamente as condições, é tão testado que você consegue trabalhar com coeficiente de segurança mais baixo, né? Questão muito também dos planos de manutenção bem rigorosos, né? Daí consegue estar sempre nos limites, né? Trabalha nos limites, com segurança, com um altíssimo nível de segurança. Então, quando tu integra tudo isso, né? E isso não fica só dentro da engenharia, não, Fábio. Você vai até o pós-venda, você vai até o cliente final. Então, você vai medir no cliente em regiões diferentes, você vai pegar a opinião do cliente. Então, você está integrando mais áreas no desenvolvimento do teu produto. Então, você está gerando mais dados para desenvolver o teu produto. Você está refinando condições de contorno. Né? E isso passa por medir, por observar, por entrevistar teu cliente, pedir como é que ele usa, acompanhar, né? Sim. Então, e o resultado é esse, tu tem um produto mais assertivo, né? Mais otimizado, com redução de peso, redução de custo, porque permite trabalhar mais próximo, porque você conhece até onde o teu produto vai ser exigido, no final das contas, né? Sim, tem todos o banco de dados do produto, vocês vão gerando o banco de dados, né? Isso. E aí sempre para o próximo produto vocês têm mais dados, e dados bem usados, né? Não só mais dados, né? Também, dados são dados, não são decisões, né? Que nem os resultados antes. Você pode ter um monte de dados, mas não usar isso adequadamente. Mas se tu começa a minerar ali, tirar e refinar esse dado e usar ele no teu produto, no desenvolvimento de novos produtos ou melhorias dos mesmos produtos, aí tu começa a ter uma evolução, né? Eu acho que isso que é o legal, né? Pode falar. Talvez hoje, assim, o nível mais avançado disso, teste integrado com simulação, é o Digital Twin, né? O gêmeo digital. Você tem o protótipo físico, coletando dados, alimentando um teste em laboratório, né? Uhum. Tu tem ou alimentando uma simulação. Então, sim, isso está integrado em tempo real. Esse é o... loucura, né? Já é o mais elevado nível, assim, que a gente pode, hoje, né, falar de integração físico-virtual. Assim, top.
Eu fico muito feliz, porque a gente se conheceu, né, nesse ambiente aí, né, de simulação, e lá no início, sem muitas ferramentas, né, muita vontade e poucas ferramentas, né. É isso aí. E eu acho que o resultado lá, aquela semente que nós plantamos lá no início, lá, né, germinou, que bom, fico muito feliz. E era sempre um sonho, né? O Lucas lá, que era o nosso gerente na época, né, sempre também tinha esse sonho de ter essas questões das bancadas, de trazer essa relação das coisas, né? Conseguir fazer simulação, conseguir testar em laboratório para ter essas vantagens, às vezes, que tu falou, às vezes tu depender de terceiros para testar as tuas coisas, tu não consegue ter um controle tão grande. E aí, que legal ver isso aí acontecendo, e numa indústria nacional, né? A empresa nacional, é uma empresa que dá orgulho aí para o Brasil, porque realmente está fazendo tecnologia de ponta em simulação e em várias outras áreas, né? Não é puxando saco de nada, pô, realmente tu pode falar melhor porque tu está até hoje, né? Eu saí em 2010 da Stara, foi 6 anos que eu tive aí, que foram anos de muito aprendizado, de trocas de experiência. Ainda tem impacto na minha carreira profissional esses 6 anos que eu passei dentro da indústria, então até indico muitas pessoas aí, talvez que estão começando, né? Eu acho que tu entrar dentro da engenharia, dentro de um setor que tu quer trabalhar, começa onde for, mas esteja dentro do ambiente e esteja atento e não deixe a peteca cair, né? Porque não foi fácil para chegar nesse nível que está hoje, né? Esse setor, né? Essas coisas eu me lembro bem, e vocês que continuaram a lida depois, né? Não é da noite para o dia que se chega a isso aí, né? Investimento em várias áreas, pessoas, em equipamentos, tem que ter pessoas que tenham vontade para fazer acontecer, porque isso aí não é uma área trivial, né? Não. E quando tu pega todo esse universo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que legal de ver essas coisas acontecendo, fico muito feliz mesmo. Eu acho que com isso que a gente falou aqui, Robson, nós falamos mesmo, né? Fizemos honra ao título, da teoria à satisfação do cliente, né? Porque a simulação estrutural, ou o cálculo estrutural ali que a gente estava falando, a gente puxou desde algumas coisas, claro que não aprofundamos, mas ela parte desde lá da teoria, que sem aplicação não vale muita coisa, né? A gente tem que aplicar essas teorias, e aí vai surgindo todo o desenrolar que vai chegar lá no cliente, né? E tu falou agora há pouco, né? A importância de conhecer o cliente, ir lá conversar com ele, fazer uma pesquisa, porque é quem vai usar o produto, que não adianta eu simular uma coisa que vai ser diferente do uso lá. Então, eu acho que por isso que eu acho que a gente vai avançar aqui com mais umas perguntinhas que eu tenho de fechamento, mas se a gente fecha, né? Falando dessa parte de integração de teste, indo para campo e tudo mais, acho que a gente passou por todo esse universo, né? Do Big Bang, quase da engenharia aqui. Onde... Tu vê o teu produto ser aplicado, ou até mais básico, você usar o produto quando possível, né? Sim. Talvez tu tenha exemplos aí, Fábio, mas eu sempre falo de uma jarra que eu e minha esposa ganhamos de casamento. A gente não pode nem reclamar com quem deu, porque estava na lista de presentes. E era uma jarra de vidro linda e simplesmente não funcionava. Ela é um vidro grosso, tem aquele biquinho na jarra lá, sabe? Daí tinha um negócio meio arredondado, um vidro grosso, assim. Não existia posição de encher e de virar que saía certo o líquido. Ele sempre, devido à tensão superficial, né? Sempre escorria, simplesmente a jarra não funcionava. Qual que é a conclusão que eu chego? Quem projetou aquela jarra nunca usou. Porque precisa segundos de teste para perceber que o teu produto não funciona. É verdade. Ou a gente comprou com o objetivo errado, não era uma jarra, devia ser para um vaso, para plantar flor, alguma coisa. Porque... Boa. Então, cara, vai entender para que o teu produto vai servir, né? Tem que entender para que tu tá fazendo aquilo ali, para que tu tá calculando, né? Sim. Não, e não é o objetivo, mas um projeto, para ele ser bem executado e ele ter sucesso, começa por aí, né? Para que ele vai ser usado? Quem vai usar? Tem que ter todos esses requisitos bem definidos, porque senão tu vai criar um Frankenstein, né? Que não vai atender o mercado que tu acha que ele deveria atender, né? Não é porque tu acha que né? Tem técnicas para isso, né? Não, muito bom. Acho que agora eu só queria... A gente está falando aqui com projetistas, com futuros analistas, projetistas que querem usar a ferramenta de elementos finitos para ajudar no seu dia a dia, ferramentas de fundamentos de projeto, para fazer os projetos de uma forma mais segura, tomar decisões mais assertivas.
E aí eu queria te fazer uma pergunta com relação ao perfil do profissional para trabalhar com simulação, com cálculo. A gente chama, né, na área de CAE, né? CAE é um guarda-chuvão, assim, né? Que seriam ferramentas para a gente trabalhar, principalmente na parte computacional, né? Mas como a gente falou, nem tudo precisa ser computacional. É o básico bem feito, mas qual que é o perfil ideal aí, ou qual características que esse profissional tem que buscar ter para se tornar assim, um projetista? Eu chamo esse cara de projetista completo, que ele tem essas ferramentas mais avançadas, que ele não olha só para o desenho como um desenho, ele olha para aquilo lá como uma peça, que tem uma função, que tem que resistir, que tem mais coisa aí, né? Então eu acho que ele é um cara que tem uma visão mais completa. O que tu me diz sobre esse profissional aí que pensa em vir para essa área? Certo. Assim, Fábio, vamos imaginar nós lá na Star abrindo uma vaga para preencher uma cadeira lá no departamento, né? Você vai ter alguns requisitos técnicos, tá? Vai depender do momento, do que a gente está precisando. Primeiro, a gente quer ampliar a equipe porque está vendo um projeto futuro, vai ter um aumento de demanda futura, ou a gente já quer alguém já mais, talvez com experiência, então vai passar por essa parte técnica, obviamente. Mas a gente vai ter que olhar para o comportamental e esse é mandatório, tá? Por quê? Porque se a pessoa não tiver, é alguém de engenharia, óbvio, né? Ou está cursando, ou recém-formado, ou formado. Então, ele tem a base teórica, ele já conhece, talvez não aplicou, porque não teve oportunidade, ou a carreira dele foi em outra área. Mas aí também vai do momento que a gente está, né, como departamento, né, a gente está indo para... Você comentou aí que teve conosco, né, desde o início lá, a gente não tem muito a data de implementação da simulação estrutural na Stara, mas a gente considera 20 anos, porque foi, imagino que o teu TFG foi em 2006. Só olhar a data do meu TFG vai ser o início. É isso aí. Então, é o primeiro caso que eu lembro, assim, então a gente está completando 20 anos de departamento. Então, já é um departamento implementado. Hoje nós temos 5 profissionais focados em simulação. Então, voltando para a pergunta, se é uma pessoa que talvez não tenha tanta experiência, ou não aplicou ainda a simulação, mas tem o conhecimento teórico, tecnicamente já está aprovado, porque eu coloco dentro de um departamento aí com 5 caras que já aplicam, com todo o histórico, a equipe dentro do próprio departamento a gente vai fazer esse cara evoluir tecnicamente, mas para isso, ele tem que ter um perfil comportamental, de uma pessoa que gosta de calcular, que queira se aperfeiçoar constantemente, não adianta, não existe profissional pronto. O que eu te falei, a gente tem exemplos de 2 simulações aí com um gap de alguns anos que são resultados completamente diferentes, porque se evoluiu. As pessoas se aperfeiçoaram, as ferramentas trouxeram mais recursos, se buscou mais dados. Então, assim, o RH lá da empresa não deixa eu colocar curioso, né, quando a gente abre uma vaga, né, como pré-requisito, a gente bota um nome mais bonito, mas é isso, cara. É o cara que quer entender o que o software está fazendo. O cara que não vai pegar o exemplo lá do tutorial do software e vai clicar e é isso. Não, ele vai ter que entender, ele vai ter que saber por que essa opção é melhor que essa, ele vai ter que... Não, eu vou testar essa porque eu acho que talvez aqui vai me dar um resultado melhor. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Não só a capacidade técnica, o conhecimento, a experiência, mas esse perfil comportamental de engenheiro mesmo, assim, um engenheiro que quer aprender, quer evoluir, de repente o fornecedor lá de ferramenta quer que a gente nos oferecer uma ferramenta para testes. Pô, eu quero me aperfeiçoar, quero ver isso aí, que resultado dá, sabe? Sim. É isso. Pode agregar, né? Exato. Então, é esse o perfil, assim, que a gente vê, assim, como alguém que vai ter uma carreira de sucesso nesse mundo de engenharia, não só de cálculo, de simulação, né, mas de engenharia como um todo, né? Sim. É o cara que tem umas contas lá, uns rabiscos, né, não é o cara que fica só fazendo o que tá lá na lista dele de tarefas, né? Então, mais ou menos isso, assim. Não, concordo. Tem um outro também que não deve deixar vocês colocar lá na vaga, lá como um pré-requisito, porque é como a gente é visto muitas vezes, né? O cara tem que ser chato. Tem que ser chato. O cara é pentelho, vai lá, vai ficar perguntando, mas que cara chato. Mas por que é assim? Mas por que faz assim? O cara é o dos porquê, né? Parece que não saiu daquela fase
dos porquê ainda. Mas aqui, na verdade, a gente tem que ter perguntas, né? Uma pergunta é muito melhor que uma resposta, né? O cálculo, como qualquer linha de pesquisa, né? Como qualquer invalidar hipóteses, né? Tu pergunta por quê? Não, esse aqui não. Por que não? Porque não deu certo. Então, a gente não comentou também, né? Porque são muitos assuntos, né? Mas é um cara que vai ter que saber vender, no fim das contas. Sim. Falando da forma como a gente está estruturado hoje, né? Você tem um projetista lá, o cara que faz o CAD, aí vem para nós, a gente gera o resultado, propõe algumas coisas, tem que vender, ó, teu projeto aqui não tá bom, meu velho, mas se tu fizer assim vai ficar bom. E aí, será que esse cara aceita esse tipo de... Porque tem aquela frase famosa lá, contra dados e fatos não há argumentos. Eu discordo. Sim, as pessoas dão um jeito de criar argumentos. Porque são seres humanos, então... e aí essa parte de comunicação, tu vai ter que entender com quem que tu tá trabalhando. Se tu tá apresentando para um projetista, para alguém que fez o treinamento, é um tipo de conversa. Se é para um gerente, é outro. É um cara pragmático que não quer saber o contato que tu usou, a ordem, o tipo de elemento. Ele quer saber, passou, não passou? Se não passou, o que eu tenho que fazer? Que resultado vai gerar? Então, essa leitura, né, comportamental, né? A gente fala, engenharia é uma ciência exata. Nem tanto. Concordo plenamente. Porque tem seres humanos e dados, mas quem que gerou os dados e os fatos, né? Então tem que ter cuidado. Até tu entrou num assunto aqui que eu queria só, de repente, aprofundar alguma coisa, mas é a comunicação técnica da coisa, né? Tu já deu uma tocada, mas a gente pode só fechar com isso aqui, então, porque depois que a gente rodou a simulação, depois que a gente calculou a mão, que o jeito que tu fizer lá para chegar em algumas decisões de validação, como que a gente pode transformar esse resultado em algo que seja claro, que seja útil realmente para o projeto e ainda que ele seja, assim, direcionado? É o projeto que vai receber, é a gestão que vai enxergar isso, que não é a mesma coisa, é um pessoal de manufatura que está recebendo isso, né? De que forma a gente pode trazer essas informações de uma forma adequada para que isso vire decisão e não seja só um relatório, porque se tu não cuidar, e não para quem tu está mandando a informação é muito importante, né? Que cuidados que a gente poderia ter nesse sentido, assim, desse trabalho que a gente envolve tempo, dinheiro, né? Gasta um monte de recursos aí, e muitas vezes, se não olhar, o relatório muitas vezes é o que vai chegar na pessoa, não vai ser tu falando, né? Isso eu falo muito nas defesas de trabalhos de TCC e bancas de mestrado ou coisa que a gente está. Tu não tem muitas vezes a oportunidade de falar, é o teu relatório que vai falar. Então, o que deve constar ali, o que ele deve trazer na pessoa, como mostrar os resultados para que o relatório fale por si e ele não seja só um relatório, ele traga uma decisão que vai melhorar o produto, melhorar o processo, melhorar as decisões da engenharia como um todo. O que podem dizer sobre isso? Não é fácil a comunicação, tá? Não é. Mas acho que passa muito pelo público que tu tá conversando, que tu tá apresentando, tá? É essa visão, assim, para quem eu vou apresentar, o que essa pessoa quer saber, tá? Bom, é o cara que fez o projeto e que eu calculei, vou dizer para ele o que alterar, é uma conversa. Esse cara tu vai ter que conquistar, porque senão tu corre o risco de ter ficado lá 1, 2, 3 semanas, 1 mês fazendo cálculo e o cara não implementar, mesmo que isso custe o projeto. Sim. Porque talvez essa venda não foi bem feita. Então esse é um tipo de conversa. Tu vai ter que usar os dados e fatos. Sim. Tu vai ter que olhar para a pessoa, tu provavelmente já conhece, tu já sabe o perfil, já sabe o estilo. Mas assim, normalmente, Fábio, eu acho que algo que funciona bem é tu começar pela conclusão. Assim, ser pragmático, sabe? Vocês entregaram isso, a gente considerou tais e tais condições, o resultado foi esse. Nós temos que alterar isso. Já testei algumas hipóteses, que são essas, e o resultado é esse. Sim. Aí tu já entregou tudo que tu tem para entregar. Sim. Daí beleza, mas não, foi muito direto. Mas aí a pessoa vai começar a questionar e aí tu vai explicar o que ela quer saber. Mas tu já entregou, porque às vezes tu começa a falar, não, mas meu modelo, e aí aqui eu não tinha certeza da condição,
E aí, esse é outro problema, se tu botar a incerteza, então só apresenta o resultado quando tiver certeza de tudo, se tu não tem, ou finge que tem e assume, né? Mas... até ter melhores condições de ter. Porque tu está interferindo, o projeto é feito a centenas de mãos, né? Então, mas o projetista talvez é um dos principais responsáveis por ele, e aí se você vai ter que fazer esse cara interferir no projeto dele, você tem que saber vender isso, né? Sim. A mesma forma com outras áreas, né? Outras áreas, né? Porque, bom, é manufatura. Tu tá tendo que pôr um reforço, tu tá tendo que pôr mais solda, tu tá tendo que pôr mais dobra. A linha de produção que produzia 10 vai produzir 9 por dia. Então, é isso que esse cara tá olhando. Cara, eu vou ter que ampliar, vou ter que botar mais soldador, vou ter que construir mais área aqui para botar mais gente, vou ter que botar um robô de solda. Então, tu tem que argumentar nesse sentido. Bom, a gente está colocando isso, o projeto precisa disso para atender tal condição, senão não vai atender. Tem que amarrar bem, né? Tem que amarrar bem. Então eu vejo que passa por isso, né? O que é importante para esse cara que eu estou conversando? Porque isso eu acho que é a base da comunicação. A responsabilidade da comunicação é do comunicador, não do ouvinte, né? Sim. Eu que estou falando que tenho a missão de fazer ele entender, né? Sim. Se ele entender errado, porque eu me expressei mal, porque eu não usei a abordagem correta, né? Sim. Então é essa leitura que eu vejo assim como mais assertiva, você entender para quem você está falando e o que é importante para aquela pessoa e além disso, quais ações essa conversa deve gerar. Né? Sim, o resultado vai gerar ações, o resultado esperado. Assim. Também. Mas vai longe essa conversa. Vai. Um ponto que eu acho que talvez chega menos, mas também pode chegar, principalmente quando a gente precisa de investimento para ferramentas, para pessoas e tudo mais, né? Que tipo de resultado assim, que é legal para o pessoal apresentar para uma gestão, né? Porque eles vão ter um olhar diferente dos dois anteriores, né? Se a gente falar com o projetista, dono do projeto, se a gente falar com o cara da manufatura, qualquer outro setor mais operacional ali, eu acho que a gente tem uma abordagem mais aprofundada. Ainda é aquilo que tu falou, tem que ser pragmático, não começa pelo começo, começa pelo fim, entrega o que vai ser de bom. E só vai dando mais informações conforme o pessoal precisa, né? Isso. Agora, na gerência, na gestão, eles precisam do quê? Para que a gente consiga avançar um pouco mais assim, preciso contratar alguém, preciso comprar um novo software, né? Mais uma nova licença, o investimento é tanto. O que a gestão tende a olhar mais e que vocês conseguem usar assim que ajuda nisso aí? Porque não é uma coisa de manipular, né? É uma coisa boa para a empresa. A gente está falando de coisas boas para a empresa, né? Porque o investimento é na empresa, né? Então, o que mostrar? Sabe? Eu acho que na gestão é um ponto importante, porque muitas coisas passam por isso, né? Vai ter um gestor ali que vai ter que investir nisso aí ou vai ter que comprar a ideia, né? Porque se um gestor não comprar, não vai para frente. A gente já passou por isso também, né? Tem que ter alguém que viu, e o que o cara vê, que ele vê, pá, vamos para cima. Ele vai comprar a briga junto. Tá, você está falando uma esfera de gestão, né? O que é um gestor? É alguém que vai gerir recursos financeiros. Então, tá aí tua resposta. É dinheiro, é resultado monetário, né? Tu está falando de esfera de gestão, é alguém que está olhando para um orçamento anual lá de despesa, investimento, né? Resultados. Então, eu, assim, não que seja fácil, mas essas pessoas são geralmente as mais fáceis de se convencer se você tem dados, porque são pessoas pragmáticas. Por resumir, eu acho que é isso, né? Chegue com dados, né? Não excessivos, dados assim que ela vai chegar. De retorno sobre o negócio, né? É isso aí. Não adianta chegar, porque a simulação isso, não. A simulação traz isso e resolve isso, né? E precisamos tanto, vai voltar em tanto dinheiro. Isso, exato, perfeito, tu já matou a charada. Vai depender da fase que tu tá, estamos falando de ferramenta de simulação. Tu já tem simulação na empresa? Tenho, tá, então tu tá falando de uma ampliação, de um investimento num recurso diferente. É uma coisa. Agora, quando não tem, eu acho um pouco mais complicado, porque primeiro tu vai ter que explicar o que é, tu vai ter que... Então, talvez, converse com o fornecedor, com quem tá oferecendo tua ferramenta e constrói isso junto. Tipo, eu preciso demonstrar algum resultado. Como é que eu tenho esse problema? Me ajuda a provar isso.
Perfeito. Porque se é novo, tu não tem histórico, né? Tu não tem como apresentar um dado de retorno, né? De ROI. Sim. Então, vai falar com o cara que tá querendo vender. Ó, me ajuda, a gente... temos esse problema, de repente você me ajuda a resolver, a gente já aprende a usar a ferramenta, mas precisamos gerar algum resultado aqui para a gente evoluir, senão não. Então, lembrei do filme, agora não me lembro o nome, mas é aquele que o cara fala lá, me ajuda a te ajudar. É isso aí. Quer rir, faz rir. Aí já é medidas mais eu digo, no contexto nosso ajude eu ter resultados, né? Aqui com uma simulação, né? Nós não estamos falando naquela situação que foi do suborno, né? Não é nessa situação que eu quis falar. Mas a questão de tu dizer, eu tenho esse problema, me ajuda a resolver, para me gerar dados, com esses dados eu consigo levar para a gerência e vai ter mais chance de nós converter, senão não vai rolar. Não, né? Porque aí vai ser uma aposta. E daí ninguém compra aposta. A não ser que o cara não tem uma gestão muito boa, né? A gestão que ela lida com dados, que é o mais normal, para a empresa crescer, ela vai querer dados. Então chegue com dados, né? Eu acho que tu resumiu bem aí e até deu um norte, né? Legal essa para começar sempre é mais difícil, mas comece com o pequeno, né? Tem muita coisa pequena que já gera grandes resultados. Não adianta a gente querer começar com o mais complexo do mundo. Começa com o pequeno, vai evoluindo. E aí cada passo vai mostrando o próximo, né? Como se estivesse caminhando com uma lanterna, né? Ela ilumina 5 metros para frente. Para tu enxergar dali para frente, tu tem que dar mais um passo. Ela ilumina mais um pouco. E aí a gente vai enxergando o caminho conforme a gente anda. Agora, se a gente não conseguir avançar nenhum passo, vai sempre continuar enxergando a mesma coisa, né? Então, eu acho que fechamos bem aqui. E agora, para esses caras que estão querendo entrar aqui na área de desenvolvimento de produto, ou quem já trabalha na área de desenvolvimento de produto, mas quer usar cálculo estrutural e simulação estrutural, dá um último conselho para o pessoal aí. Tu já deu uma dica de que tipo de perfil, né? Dá um conselho para eles aí. Só não vai desanimar eles, bota eles... Sinto muito, vocês estão querendo entrar para essa área. É uma brincadeira. Cara, assim, é mais ou menos aquilo que eu falei do perfil, né? Cara, se você gosta, se você tem interesse, se brilha teu olho, mete a cara. Como diria o Frejá, acho que é do Barão Vermelho, né? Saudações a quem tem coragem. Tem coragem. A gente tá falando, bom, tu já é projetista, cara, tenta usar uma ferramenta free. Tenta fazer algo no teu TCC, na tua dissertação de mestrado, porque tu pode usar o recurso da universidade, tu não tem na empresa, mas... Então, mete a cara. Né? E assim que nós começamos, né? Começa pequeno, dá o primeiro passo, não tem outro caminho. Não é esse. E evolua. Comece pequeno e evolua. Perfeito. Eu me lembro do meu TFG, daí depois que tu falou do meu, eu lembrei do teu, né? Também é ligada com simulação, até a gente deu um passo a mais lá naquela... Era tudo relacionado com o nosso sonho dentro dessa questão da evolução, né? Mas sempre teve que começar de um ponto, né? Não adianta, tem que começar. Eu acho que a pior coisa é a gente ficar parado e não fazendo nada, né? Da minha parte, o que eu diria também é isso. E acho que corrobora com o que tu também falou, né? É meter a cara, né? Coragem e se sempre que possível, tá cercado de pessoas que já são da área, fazer networking com pessoas que são da área. Eu acho que isso, que nem tu falou, se a pessoa entrar dentro de um setor, por mais que ela não sabe, ela vai aprender, se ela tiver curiosidade, se ela tiver vontade. A vontade é a melhor coisa que uma pessoa pode ter, né? Se ela não tiver vontade, tu não consegue que ela faça nada, né? Então, se tiver vontade de aprender, esteja com pessoas que sabem, ou já estão um pouco mais à frente, pelo menos, e aí tu começa a ter esse movimento. Eu acho que é por aí, né? E eu acho que esse profissional, assim, que engloba todas essas competências de desenho, que começa a ter uma visão melhor dessa parte de análise estrutural para embasar as decisões nesse desenvolvimento de produto, eu acho que dá para a gente tratar, né? É que ele é um projetista mais completo, porque muitas pessoas, eles realmente não projetam, né? Eles estão ali mais como quem desenha, o desenhista, né? Porque o projetar, ele vai além de simplesmente fazer desenhos, né? Tem que tomar decisões, tem que dimensionar elementos de máquina, tem que... muitas vezes, a visão de boas práticas já é eu vejo que isso o projetista é aquele cara que já tem bagagem, que começa a ter bagagem. Se não tem que desenvolver isso para tomar melhores decisões. Sempre pensando em englobar o funcional e o estrutural. Não quer esquecer que tem que integrar isso, né? E, claro,
fabricação. Se tu começar a abrir, né, o projeto é uma área muito ampla, né? E eu acho que é isso aí. Busquem ser mais completos, né? Sejam curiosos e vão para cima. Perfeito. Só mais alguma coisa para comentar? Eu acho bem importante isso que tu colocou, né? Se não tem cálculo dentro de um projeto, ele não é um projeto, é um desenho. Né? Então, assim, até um puxão de orelha. Presta atenção, cara. Se a tua função tá projetista, tá engenheiro, e tu não tem um memorial de cálculo, ou outra área fez, né? Que isso pode acontecer também. Também. Tu vai lá e pede desculpa, cara. Tô numa função aqui que eu não tô exercendo. Tô fazendo desenho, tô só detalhando. Então, projeto, não tem problema, né? Não tem problema. Só a gente tem que saber que um projeto precisa dessa etapa para conseguir ter mais assertividade, para ter mais desempenho, para ter mais confiabilidade. Só isso que a gente quer falar, não é julgar nada. Não. Exatamente. Às vezes a gente sabe que é correria, tem que cumprir prazo, só que o cálculo reduz tempo, cara. Reduz tempo de desenvolvimento. Não, assim, é vital, é indispensável. Uma primeira olhada, a gente acha que vai aumentar, porque tu tem que botar esse tempo no projeto. Só que tu não tá vendo quanto que ele vai eliminar lá na frente. Então, é por isso que o Robson falou que ele diminui, ele encurta o tempo, porque tu vai muito mais assertivo. Tu para de tanta vai e volta, tentativa e erro, né? Lá na frente, onde que já como não vamos chover de uma olhada, né? É caro, demorado, tudo mais, né? Então, eu acho que é por aí. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer um convite, se o Robson permitir aqui. Manda. Eu queria fazer um convite rápido aqui para o pessoal. Até o Robson pode divulgar aí para quem ele conhece também. A gente vai ter aqui um evento que eu chamei de Projetista Completo, justamente com esse nome, porque eu acho que é uma coisa importante a gente entender o que é ser projetista, né? É um evento que vai ocorrer ali em 14 de março, uma imersão que vai ser 4 horas, onde a gente vai abordar ali um caso real de falha de campo. A gente vai... a ideia não é a gente simular que vocês entrem aqui e virem especialistas em simulação, porque isso aí seria uma utopia e já estaria fazendo uma coisa que não posso entregar. A ideia é justamente isso que a gente vem discutindo aqui, ampliada para um caso bem real, que é a gente analisar o problema, por que ocorreu, entender o comportamento estrutural, antes de calcular, começar a entender o porquê que as coisas ocorreram, fazer ali a análise de falha, né, aprender a tomar decisões com base em critérios, sem achismo, e buscar soluções. E aí, buscar soluções para esse problema, a gente vai fazer junto, e aí que é para ajudar a desenvolver essa mentalidade de projetista, que eu chamei projetista completo. Então, não vai ser um curso de software, não vai ser um milagre, né, que a gente vai sair dali com tudo, mas eu tenho certeza que é um evento que vai abrir muita visão, e a gente só vai conquistar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já viu que existe e que dá para fazer diferente, né? Eu gosto muito disso, de comentar isso. A gente só vai conseguir desejar aquilo que a gente viu que existe. Jamais tu vai desejar uma coisa que tu nem sabe que existe. Então, existem coisas que, dentro da área de projetos, e eu sempre também estou muito aberto para isso, por isso que é legal trocar ideia com o Robson, com outras pessoas que já vieram aqui, e vai ter muito mais, porque nessa conexão que a gente faz aqui, que eu chamei de conexão divergente, a gente vai crescendo junto, né? Ninguém aqui sabe mais do que o outro, às vezes sabe mais numa área, sabe na outra, mas a gente vai agregando e vai ampliando a nossa visão. Acho que esse é o grande ganho de tudo isso que eu tenho tentado trazer aqui dentro do podcast, dentro dos cursos, dentro das redes sociais. E aí, quem tiver interesse, então, eu vou colocar depois o link aqui na descrição para fazer a inscrição. É um evento bem barato. O primeiro lote é R$47. Basicamente, tu não compra nem o remédio para dor de cabeça que vai dar se tu não fizer simulação estrutural e cálculo estrutural. E aí, o segundo lote vai subir para R$97 e o terceiro lote R$197. Então, quem tiver interesse, aproveita já na sequência aí. E eu acho que é isso. Deixar esse convite. Também, outras oportunidades eu quero chamar o Robson aí, se ele se dispor aí, para a gente falar mais, porque tem uma afinidade muito grande. A gente é parceiro das antigas, né? Trabalhamos junto, aprendemos muita coisa junto. A coisa que eu tenho mais gostado de fazer esse podcast é poder convidar as pessoas aí, porque muitas vezes a gente não consegue na correria se encontrar. Então, fico muito feliz, muito grato de ter conseguido trocar essa ideia contigo aqui. Tenho certeza que ela contribui. Tenho certeza que contribuiu comigo, porque eu sou o cara das antigas, né? Tu falou que ninguém mais quer usar papel. Eu estava aqui fazendo as minhas anotações.
e espero ter contribuído um pouco também. E sei que com esse bate-papo pode ter contribuído com muitas pessoas que vão olhar esse podcast e pode dar uma virada de chave, né? E abrir uma nova janela aí para crescer profissionalmente, o que for aí. Então, agora eu libero a palavra para ti novamente, mas para fazer um encerramento também. E, novamente, muito obrigado, Robson. Foi muito bom bater esse papo de engenharia aí, né? Obrigado a você, Fábio. Foi um prazerzaço, assim, a gente trocar ideias sobre esse tema, assim, que a gente até se empolga, né? Porque a gente não adianta, a gente é apaixonado pelo negócio, né? Somos suspeitos para falar. Somos suspeitos, com certeza. E gostamos da dor de cabeça, né? E espero ter contribuído aí com o teu público aí, que eu sei que é um público de alta qualidade aí, de profissionais, né? E, cara, sigo à disposição aí para a gente trocar mais ideias, seguir, porque é prazeroso para a gente se envolver com um projeto como esse que tu vem, ou esses projetos que você vem trabalhando, assim, porque a gente vê que isso agrega para muitas pessoas, para a região, para os profissionais que se envolvem, né? E você mencionou a Stara, né? Mas é engenharia brasileira, sabe? Isso dá um orgulho, assim, sabe? Então, no que eu puder colaborar, estarei sempre à disposição e volto a agradecer a oportunidade. Top. Legal. Então, nos vemos aí numa próxima oportunidade aí, pessoal. O Robson vai ficar convidado aí para uma próxima. E aí a gente, para frente, vai conversar. Agora, a gente vai dar aquela encerrada aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu!